Nesse vídeo de hoje, a nossa dúvida é, afinal, quando eu for processar um médico, eu devo iniciar por qual esfera? Ou existe uma esfera a qual eu devo procurar em primeiro lugar? Você quer saber a resposta para essa dúvida? Fica comigo aqui. Muito bem, nesse vídeo de hoje vou trabalhar rapidamente com você uma questão que sempre me é colocada. Afinal, eu tenho que escolher alguma área ou existe obrigatoriedade? Quando for demandar contra um profissional da saúde, contra um médico, eu preciso primeiro entrar com a ação de responsabilidade civil, depois com a ética, como é que fica a penal? Na verdade, pessoal, é o seguinte, não há essa regra. Nós temos dentro da responsabilidade profissional, o nosso estudo aqui do direito médico, nós temos 3 esferas autônomas e independentes. Ética, civil e penal. Todas elas podem ser trabalhadas a partir de um único ato profissional, a partir de um único ato médico. Não há essa obrigatoriedade de se buscar primeiro a responsabilidade civil, depois a ética, depois a penal, tal. São esferas absolutamente autônomas e independentes. Há alguns pequenos pontos de intersecção, principalmente entre a esfera penal e a esfera ética, mas há a regra geral no sentido de que são absolutamente autônomas e independentes. A esfera ética, o objetivo, é apurar a conduta profissional do médico. Ou seja, a ótica, o viés, a análise, é em cima de um código de ética, ou seja, a ética codificada. A partir das regras estabelecidas num código de ética médica, é que se pode avaliar se o médico profissionalmente agiu de maneira correta ou incorreta. E as penas, elas são relativamente leves, né? Não há uma pena assim, no campo da medicina são 5 penas, mas até a 3ª pena, a 4ª pena, que é uma pena de suspensão de 30 dias, tal. O problema é que no final, esse processo ético pode chegar a uma cassação do exercício profissional, ou seja, a perda definitiva do direito de exercer a profissão. Quando falamos da responsabilidade civil, estamos falando de uma questão indenizatória, ressarcitória, ou seja, houve um erro, há um nexo de causalidade entre esse erro e um dano que foi causado, e perquirindo-se ali o caminho entre o erro e o dano, verificou-se que o médico foi negligente, foi imprudente, foi imperito, tal. Então, vai surgir o quê? O dever de indenizar, questão pecuniária, financeira, restabelecer a honra de uma determinada pessoa ou restabelecer o seu patrimônio, quando há uma perda em termos de dano material. E o direito penal, ele tem uma ótica muito específica. O direito penal trata especificamente de crimes, aquilo que está tipificado no Código Penal de maneira específica, de maneira muito clara, então, e pode chegar até uma detenção, uma reclusão, enfim, uma pena mais firme, pode limitar o direito de ir e vir de um profissional. Então, veja, não há necessariamente, e o direito penal, muitas vezes, ele é tratado de forma chamada ação penal pública, né, incondicionada, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de um óbito de um paciente, em que vai se investigar um possível homicídio culposo ou uma lesão corporal grave. Isso independe até da vontade da parte. Isso é uma ação em que o Ministério Público é o dono da ação e ele é que vai fazer o ajuizamento, ele vai fazer o acompanhamento, ele que vai processar essa ação, a parte pode atuar como assistente e tal. Então, são 3 esferas autônomas e independentes. Não há essa necessidade de se aguardar. Aliás, aguardar pode ser até um perigo, porque eventualmente pode acontecer o quê? A prescrição. Não há interrupção de prescrição entre elas. Eu vou entrar com a ação de responsabilidade civil, vai interromper ou suspender o prazo prescricional do delito ético? Não, são esferas autônomas e independentes. O ideal é que se chegar aí à conclusão de que houve um equívoco ou de que há indícios fortes ali de que houve uma infração cometida por um profissional, faça já para todas as esferas, não fique uma aguardando a outra. O que pode ser feito depois é a comunicação entre elas, não há nenhum impeditivo. Lembrando apenas que o processo ético ele é sigiloso. Então, aliás, né, até a ação de responsabilidade civil, ela envolve a intimidade do paciente, envolve relação médico-paciente, envolve procedimento que está protegido pelo sigilo profissional. O ideal é que seja feita a devida proteção a isso. Então, requerimento na inicial, quando for distribuir no processo eletrônico, clica no box ali, documento sigiloso, faça uma distribuição
sigilosa dessa ação, para não correr o risco de ter nenhum uso indevido, digamos assim, desses documentos posteriormente. E quando for realizar a comunicação, do ético para o civil, do civil para o ético, também sempre peça o sigilo dessas peças de uma para as outras aí. Então, respondendo de maneira bem objetiva a pergunta inicial, não há que se aguardar, não há nenhuma obrigação de entrar primeiro com uma ação, depois com a outra. O ideal é que, se for ajuizar alguma ação nesse sentido, já faça a representação ética também, entre com a ação responsabilidade civil, comunique o Ministério Público ou faça ali um boletim de ocorrência se tiver indício de algum crime cometido, tá bom? E aí as esferas são absolutamente autônomas e independentes. Muitíssimo obrigado, espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. Continue me acompanhando aqui em todas as redes, YouTube, Facebook, Instagram. Todos os dias tem um conteúdo novo para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo. Valeu!